Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do UFSC Entrevista e hoje nós vamos conversar sobre literatura catarinense, literatura brasileira. Estamos recebendo o romancista e poeta Raimundo Caruso, catarinense, e ele já escreveu livros, ele escreve livros em parceria com a sua esposa, a Mariléia Leal Caruso, e já teve livros jornalísticos, inclusive, sobre a Amazônia, a Bolívia, os jangadeiros nordestinos, a Nicarágua, o arquipélago de Açores e também da República Dominicana. E no dia 18 de setembro ele lançou o livro Saara Brasília. Esse livro que ele vem conversar hoje com a gente, o porquê desse nome, o que ele traz, o que ele conta nesse romance. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Olha, Raimundo. eu que agradeço, João. E, Raimundo, vamos começar explicando o porquê desse nome, Saara Brasília. Ele é um livro que faz uma provocação, um livro ambientado em Brasília, capital aqui brasileira. Sim. O que esse título já traz para o leitor? Bom, Saara é o nome de um deserto, né, africano, do norte da África, e Brasília é uma palavra em latim que significa do Brasil. Então, o que seria uma marca quase aparentemente inofensiva, quer dizer, que seria um jogo de palavras, ela passa a ser quase funcionar como uma ameaça, quer dizer, de que Brasília teria uma vocação de algum dia se tornar um Saara, né? Então, esse livro aqui é um romance e que foi escrito há uns 2 anos e revisto e reescrito e tal, e que no início de 2013, a partir de maio e junho, eu fui surpreendido pelos acontecimentos aqui que vimos aqui no Brasil, principalmente com as manifestações de rua, quer dizer, manifestações, quer dizer, cuja importância não eram apenas as manifestações, mas eram os motivos pelos quais as pessoas, milhares, dezenas de milhares de pessoas saíam às ruas. Cada um com seus objetivos, com a sua causa, a sua luta. Causas e denunciando pela primeira vez que o que acontecia no país e o que acontece no país não é normal. Quer dizer, o país está resolvido, o país tem recursos, o país tem conhecimento, o país tem experiência, o país tem gente de boa vontade, sem nenhuma conotação religiosa, longe disso, e não tem nada a ver com religião. Mas o país tem todas as condições para resolver a mortalidade infantil. Isso é um crime, isso que está acontecendo. Hospitais aí... Sucateados. Hospitais aqui em Florianópolis, com sujeira, gente... as pessoas abandonadas em corredores. Como é que pode isso? Tem uma Assembleia Legislativa que gasta 800 milhões de reais por ano para manter 40 deputados e mais uma caterva de compadres e amigos e sobrinhos e namoradas e não sei o quê, e os hospitais não têm água para tomar. Até recentemente o limite de cada paciente que estava enfermo ou tinha sido operado era 3 garrafinhas de água mineral. Isso num estado tido como europeu e com um padrão de vida dos melhores do Brasil. Comparado até com países europeus. Claro, de vida, muita gente considera. E considerada a melhor saúde do país, comparado com os outros estados, né? Imagina isso. Então, esse livro, essas manifestações de rua, quer dizer, de milhares de pessoas e de crianças, a maior parte delas, crianças de 16, 17 anos, enfrentando cavalaria, bala, polícia, cacetete, gás. Esse gás mostarda, ninguém sabe, mas isso aí os alemães usavam na Primeira Guerra Mundial. O gás mostarda era a arma de guerra. E hoje se usa gás mostarda contra a população civil. E é um gás que se espalha, que ele impregna apartamentos. Todo mundo pensa que só vai acertar a pessoa que está na frente do guarda. Exposto. Não, nada que ver. Esse gás mostarda é igual a fumaça de automóvel. Uhum. Ele impregna o contexto, ele impregna o ambiente. Ele atinge crianças, atinge mulheres, atinge idosos, atinge enfermos. Uhum. Quer dizer, na Primeira Guerra Mundial foi a arma de guerra.
Quer dizer, e eles estão brincando aqui junto a uma gurizada que quer o quê? Que reivindica saúde, que as escolas não existe salário para professor, não existe literatura em escola, não existe biblioteca em escola, não existe nada. E a ligação, em 2011, há 2 anos atrás, né, quando você escreveu o livro, o pensamento, o fio condutor dele, o enredo, seria o quê? Você faz a ligação com esses movimentos? Bom, eu não fiz, quer dizer, eu fui surpreendido por isso, porque o livro estava feito já. Como tu visse, o prefácio do livro, que foi escrito por um personagem do livro, e eu vou explicar depois como é que é esse milagre, que um personagem do livro se insurge contra o autor do livro e diz assim: eu é que vou escrever esse prefácio, eu é que vou contar as coisas desse livro. Então, esse prefácio foi assinado pelo personagem, por um dos 6, 7 personagens que tem esse romance, em 2011. Quer dizer, 2 anos antes do que aconteceu no Brasil a partir de junho. Quer dizer, foi quase uma premonição, foi quase um pressentimento acidental meu, talvez denotando a necessidade de que alguma coisa tinha que ser feita, tá? Porque nesse romance há episódios em que, desde o ponto de vista da ficção, há determinadas pessoas que tomam o Congresso Nacional. Eles invadem o Congresso Nacional, exigem comportamentos políticos diferentes, exigem, inclusive, que se anule aqueles orçamentos absurdos. O Congresso Nacional custa 5 bilhões de reais por ano. É impensável. Contribuinte. Nós pagamos isso aí. 5 bilhões. Eu fiz um livro sobre Foz do Iguaçu recentemente. Foz do Iguaçu é a região do nordeste da Argentina e o Paraguai. E eu conheci o hospital de Foz do Iguaçu feito há um ano e meio, por um prefeito honesto de Foz do Iguaçu. Honesto, eu conheço o prefeito de Foz do Iguaçu. Então ele construiu um hospital com capacidade para 310 leitos, equipado com tomografia, com sala cirúrgica e ar-condicionado central, e atende inclusive pacientes pelo SUS, atende paraguaios, atende Argentina em emergências e tal. Sabe quanto custou esse hospital? 13 milhões de reais. Pronto, equipado. A Assembleia Legislativa aqui em Santa Catarina custou 800 milhões de reais. Para quê? Qual é a utilidade disso? O que um personagem quer, um personagem desse romance quer? Ele quer que as Assembleias Legislativas, que o Congresso Nacional evitem de fazer esse gasto absurdo e inútil e se reúnam debaixo de uma árvore, pô. Discutam os problemas nacionais debaixo de uma árvore. Por que não? Escolhe um dia que não tem chuva e se reúnam debaixo de uma árvore. Por que precisa... Traz na Assembleia Legislativa aí? Sim. É o caos. Aquilo lá é uma Disneylândia. Aquilo tem corredor sudoeste, corredor do norte, como se fosse uma rota marítima da época dos portugueses. E se isso não fosse suficiente, eles desocuparam as escolas próximas, esvaziaram na marra a escola pública do lado, que atendia crianças da favela do Mocotó. Esvaziaram essa escola para colocar mais parente, colocar mais compadre, colocar mais amigos. Quer dizer, isso é uma loucura. Aí o pessoal pergunta assim: o escritor faz ficção? Claro, se ele se propõe como escritor, ele tem que inventar. E ficção é invenção. Agora as coisas no Brasil chegaram a tal ponto, atividade política, atividade de governo, as prestações de serviço de saúde, de segurança, tal, chegaram a tal ponto que é a loucura geral.
Raimundo, a gente precisa fazer um intervalo no nosso programa, a gente continua essa conversa sobre o livro, sobre as suas visões, opiniões e o que você transcreveu no livro. Sim. No próximo bloco, tá certo? Você de casa, continue com a gente. Até daqui a pouquinho.